Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, voltando aqui para fazer o fechamento com vocês. O de hoje foi muito bom, muito proveitoso, tá? Então, muito bacana o que aconteceu aqui hoje. É, então, eu vou falar qual foi o meu racional aqui nas operações e logo em seguida como é que eu falo? Eu mostro os vídeos, tá ok? Então vamos lá então. Deixa eu tirar aqui. Pagou aí duas vezes o risco, eu saí na proteção. Eu saí na proteção, já vou explicar aqui no início, porque eu puxo meu stop para cá, meu stop gain para cá. Ele saiu, eu bis a parcial aqui e puxei para cá. Por que que acontece? Nessa conta aqui da mídia aqui que eu estou fazendo o teste aqui, ó, nessa conta aqui, o que eu ganhar acima de R$ 700 não contabiliza. Então, como o lucro bruto hoje bateu ali 600 e pouco, eu já estava contabilizando, porque eu tomei um stop de 200 e pouco, então o lucro passou disso daí, ficou entre 660, aí eu já puxei meu stop para cá logo para poder finalizar, porque não faz nenhum sentido eu continuar na operação se não vai contabilizar. Beleza? Isso é só para explicar, eu poderia continuar carregando aqui com vocês, mas não faz sentido se não vai contabilizar. Assim eu penso, entendeu? Por que que você vai ficar passando do valor diário que você opera se não vai contabilizar? Beleza? Por isso que eu trouxe meu stop gain para cá e acabei sendo a operação. Vou ficar na operação sem ter lucro nenhum, não vai contabilizar, entendeu? Eu até estava conversando com o pessoal da mídia, eles pediram para evitar passar, tá? Ficar sempre ali entre abaixo de 700. Entendeu? Aí eu preferi finalizar ali. Eu falei, chegou a 660 e pouco. Falei, eu vou finalizar por aqui mesmo. Por isso que eu já trouxe o meu stop logo para cá, que era a máxima do dia também, do dia de hoje. Tá ok? Aqui. Era um ponto importante. E tinha que depois aqui, que eu estava carregando até lá, mas já ia ter passado do meu lucro todo. Beleza? Então eu preferi finalizar por ali mesmo, para não ficar carregando. Eu poderia ir carregando em barra a barra, deixar aqui, igual eu trouxe, uma vez o risco, depois trazer para cá, se tivesse valendo alguma coisa. Beleza? Então, pessoal, eu já iniciei logo dando essa explicação, porque vocês vão ver no vídeo, no último vídeo, você vai ver que aconteceu isso, eu já trouxe meu stop para ali, que eu já tinha calculado ali, mais ou menos ia dar R$ 660. Beleza? Então, pessoal, seja muito bem-vindo no canal O Trader Offshore. Meu nome é Jackson Rocha, tá? E sejam muito bem-vindos. Espero que o dia de vocês hoje tenha sido muito bom, muito abençoado, tá? Não foi tão fácil. Eu comecei vendendo mini índice, tá ok? Depois fiquei desconfortável na venda e segurei aquela venda. Trouxe meu stop ponto de entrada e esperei a melhor oportunidade para poder estar comprando. Esperei um sinal comprador, um sinal verdadeiro, tá? Antes de entrar no detalhamento aqui, pessoal, eu quero voltar aqui ontem. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui ontem, porque o colega mandou, ele viu o vídeo e me mandou mensagem no Instagram aqui e falou que não faz nenhum sentido, né? Essa compra que eu tinha feito aqui embaixo, tá? Eu quero esclarecer uma coisa, pessoal. Eu tenho diversos livros aqui, eu tenho um livros ali também, mas está ali embaixo do All Brooks. Eu tenho esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conseguem chegar para ver. Dá não, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não dá. Aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, tá ok, ó. Estratégias operacionais, que eu uso esse livro aqui sobre fronteiras de gap, é, e tenho esse outro também. E tem uns outros dois ali que eu não vou pegar, não. Esses dois aqui eu acabo lendo aqui, ó. Operações. E tem um livro do Al Brooks ali também que eu gosto bastante. Operações lucrativas com candlestick. Aqui, pessoal, fala tudo sobre padrões de gap, tá? Não acho vocês que eu abro o gráfico e saio comprando, não, sem nenhuma base, sem nenhum contexto, não. Eu posso não saber aqui ficar falando os nomes técnicos que muitos falam aí, mas de eu bater o olho no gráfico, eu sei identificar, tá?
Eu não sei, eu nem guardo muito nome de muitos padrões de Kendo, Harami, mas eu batendo o olho, eu sei que isso aqui em cima aqui, ó. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui. Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu sei que isso daqui, ó, é um Harami em topo. Eu sei que pode vir, é possível que venha um possível reverter esse movimento aqui, que ele tá subindo, ó, zigue-zague, ó. Possa ser que ele venha reverter esse movimento aqui. Não que ele vá voltar para cá, mas ele reverteu esse movimento aqui ontem, quando ele fez isso aqui, reverteu, ele ficou o quê? De lado. Entendeu? Só para dar uma explicação para os colegas aí, porque muitas vezes eles acham que eu saio comprando assim, sem nenhuma base, tá ok? Ontem o Ed Leal fez um vídeo bacana pra caramba. Ó, você vê, eu nem tinha visto o vídeo dele, é, do Elder. Mas já tinha operado de manhã e ele falou sobre essa falha de gap aqui, né? Ele abriu com gap de baixo, tá? Esse livro aqui Operação Educativa com que ele fala bastante. Inclusive, ontem eu estava até dando uma olhada nele, ok? Olha, ele tava, fechou aqui no alto e abriu aqui. E eu achei que ele ia fechar esse gap aqui, ó, aqui embaixo, tá? Eu falei, se deixar uma barra vendedora, é capaz dele fechar esse gap aqui. Ele quase fechou esse gap aqui, ó, tá vendo? Esse gap aqui, ó, que ele abriu no dia anterior, lá, segunda-feira. Foi segunda? Segunda-feira. Tá vendo? Ele quase fechou, mas não confirmou, tá? Para poder estar fechando. Deixou uma barra aqui, na minha opinião, muito mais compradora. A segunda barra perdeu a mínima. Eu via como uma possibilidade de venda, só que eu não vendi, tá ok? Se perdesse essa mínima, eu estava monitorando para fechar esse gap aqui, porém estava muito em cima. Então a relação risco-retorno, na minha visão, não estava muito boa. Tá vendo? Aqui, ó. 170 pontos, então não valia muito. Ele poderia bater aqui e voltar, porque o meu stop estava de mais 280. Beleza? Então, pessoal, aí eu percebi que ele rejeitou, tá? Essa região aqui, que era a mínima do dia, né? Que era, a princípio, a mínima do dia, 143.600. Não deu seguimento, tá? E fechou essa barra aqui, que no meu entender, tá? Ela fechou dentro dessa barra, claro, contando os fios, porém, ela, na minha visão, ela era mais compradora do que vendedora, porque ela acionou essa barra aqui e não deu sequência na queda. Ela só violou, bem dizer, essa barra, tá vendo? Ela nem andou muito e já fechou aqui, ó. Se for considerar a cor, fechou na metade desse corpo. Então, eu joguei no, no, no prazo de 1 minuto, eu falei, vou tentar então, esse fechamento de gap em cima, que ele abriu aqui, tá? A princípio, o meu fechamento de gap era para fechar esse gap aqui embaixo. Só que depois que eu percebi esse padrão aqui, o que que eu fiz? Eu diminui mais o prazo e tentei uma compra mais agressiva para fechar esse gap aqui, ó. Tá ok? Que estava mais favorável no meu entender no operacional. Porque eu arriscaria ali em torno de acho que era 250 pontos, para me pegar aqui 800 pontos, podendo chegar até 900 pontos, talvez até 1.000. Só que eu já saí aqui na média móvel de 5 de 5 não, de 9 no gráfico de 5 minutos, que estava por aqui por cima, aqui assim, ela bateu ali, tá? E deu caixa. E deu certo a operação. Beleza, pessoal? Só para dar uma explicação aí, o rapaz que manda mensagem lá no Instagram. Beleza? Então vamos lá para o dia de hoje aqui. Galera, o dia de hoje aqui, o mercado abriu brigando. Eu marquei essa região aqui, eu falei, se ele, porventura, deixar uma barra vendedora aqui abaixo, não foi uma barra muito boa, tá? Dada esse contexto aqui, ó, tá? Não foi. Aqui eu entendi como um suporte, tá? Bastante relevante. Então, o que que aconteceu? Vocês vão ver no vídeo que eu fiz a venda aqui, tá vendo? Eu fiz essa venda. Ele deixou esse candle aqui. Eu não gostei muito, mas ainda assim eu adicionei mais 3 contratos aqui. Entrei com 3 contratos aqui nessa barra, que eu achei interessante, que ele tentou jogar o preço lá em cima, bateu no ajuste aqui e não conseguiu e deixou essa barra vendedora. Eu falei, opa, vou vender.
Eu vendi, comecei a princípio, eu comecei com 3 contratos, tá? Projetei isso aqui, ó. Ele acabou que pagou. Porém, quando eu adicionei mais 3 contratos a favor da minha posição, ele bateu nessa região aqui dos 144.300, tá? Que, na minha visão, é todo um suporte, tá ok? É todo um suporte, tá vendo? Marcou aqui que era resistência, bateu, depois subiu, ele já abriu com gap, porque sabia que essa região aqui é bem forte, tá? Do 144 aqui, 300, toda uma região, né? Nunca é lá no 144, tá, pessoal? É toda uma região aqui, mais ou menos de 300, 400 pontos assim, que eles marcam como, no caso aqui, como suporte e aqui foi resistência, tá beleza? Então, ela fechou aqui em cima, aqui, eu fiz a venda de 3 contratos, na minha visão, era um setup bom, tá ok? Porque ele já vinha fazendo um zigue-zague ascendente, eu considerando esse topo, tá vendo? Ele veio, fez o pullback e armou para venda, já perdendo essa mínima aqui, ó, fechou abaixo dessa mínima. Não era um distanciamento bom, não era, mas logo em seguida não dava para poder dar bobeira, porque logo aqui já tinha, né, esse suporte aqui de 144 mil pontos. Beleza? Então o que eu fiz? Eu fiz a venda aqui, deixou esse candlezinho aqui, uma espécie, tá, de Harami, tá? Aí eu adicionei mais 3 contratos para o meu alvo ficar mais próximo, entendeu? Então eu tinha um alvo aqui, acabou pagando, mas só que eu fiquei desconfortável na operação, puxei meu stop ponto de entrada, ele andou, voltou, tá? Começou a deixar muita rejeição aqui nessa parte, aí eu já estava desconfortável nessa operação, ok? Aqui eu já estava desconfortável, quando ele voltou aqui, deixou esse fio aqui, comprador, tá vendo? Ele deixou essa barra, logo em seguida deixou essa, e depois deixou um padrão aqui, que na minha visão era um padrão comprador, tá? Mostrando que os compradores já estavam presentes aqui nessa região aqui, tá? Já dos 400, tá ok? E esse movimento aqui depois foi na abertura do mercado à vista, tá ok? Foi na abertura do mercado à vista. Então, eu já comecei a olhar o seguinte, pessoal, porque os vendedores não estavam conseguindo mais empurrar o preço para baixo, eu entendi que os vendedores gastou muita energia daqui até aqui, ó. Tá vendo? Tanto que essa barra aqui já foi uma barra de exaustão. Exauriu os vendedores e os compradores começaram a tomar conta do preço. Tá ok? Então eu comecei a marcar. Falei, "Opa, essa barra tá interessante, mas tá difícil de vender. Em cima desse suporte aqui, onde ele reagiu ontem aqui, ó. Falei, não vou vender aí. Aí deixou essa barra aqui, é, dando a entender que os vendedores iam estar com mais força para empurrar esse preço para baixo. Aí depois deixou essa barrinha aqui, eu não achei muito legal. Aí ele deixa essa barra aqui, indicando que os vendedores ainda estavam presentes. Aí depois ele deixa essa barra aqui, eu falei, opa, por que que eu puxei? Eu falei, essa barra aqui pode indicar uma possível reversão desse movimento aqui, ó, desse aqui. Ele poderia vir aqui e voltar a cair depois, tá ok? E aí ele poderia me estopar também. Eu preferi trazer meu stop ponto de entrada e sair no 0 a 0, tá ok? A minha segunda entrada, pessoal, foi um pouco precipitada, tá ok? Porém, não deu tempo nem de eu posicionar o stop, porque eu tô com. Aqui, tá vendo? Deixa eu botar aqui na minha ordem oco aqui, ó. Cadê? Aqui. E tá muito curtinho, galera. Foi aqui, né? Eu comprei aqui. Não sei se foi isso aqui que eu entrei ou foi com essa daqui. Acho que foi com essa daqui que eu entrei. Deixa eu ver aqui. Ah, foi com essa daqui, pessoal. Tá vendo? Eu posicionei, a minha entrada foi até aqui em cima, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí quando eu posicionei a entrada no mercado, não deu tempo nem de eu posicionar melhor meu stop. E também tava uma entrada ruim também, tá ok? Aí eu esperei ele fazer o pullback, falei, calma. Eu falei aqui, se esse movimento aqui não estopar essa barra, eu entro nele novamente,
Tá ok? Então, a segunda entrada foi essa aqui, entrei com 6 contratos também. Olha lá, 6 contratos e já fui logo estopado. Ó. Não deu tempo nem de movimentar meu stop aqui, que eu ia botar meu stop aqui embaixo. Um stop longo, ok? Mas a entrada tava. Eu entrei pelo gráfico de 2 minutos, confesso, tava bem ruim. Eu fiquei com medo de. Entrei nessa barra aqui, ó. Tá vendo? Porém, eu ia posicionar meu stop aqui embaixo. Foi uma barra. Foi uma entrada precipitada. Confesso, eu poderia esperar um pouquinho. Ele romper aqui em cima, confirmando e entrar. Só que aí eu fiquei na fome. Eu falei, pô, o mercado já esticou, tá ok? Eu fiquei pensando assim, o mercado já esticou. E já que essa barra aqui não deu continuidade para vir estopar, essa barra elefante, que eu entendo como barra elefante aqui, uma barra de ignição no 5 minutos, ok? Ele fez o pivô de alta, tá ok? Aí eu falei, então eu vou ficar de fora. Né? Ele veio fazendo zigue-zague, ó, ascendente, ó, descendente, perdão. Depois ele faz um zigue-zague, ó, e faz um pivô, uma espécie de ombro, cabeça a ombro também. Mas só que tinha que ser muito agressivo para entrar aqui. E faz o pivô aqui. Ele pubeca e volta. Aí nesse pubeca eu fiquei com medo de entrar. Eu fui e entrei aqui, ó. Embaixo das médias, pressionado, não foi bom. Depois que o preço se comportou legal, eu fui e fiz a entrada certa. Ok? Às vezes a gente se precipita nas entradas. Nessa venda aqui, se eu segurasse mais um pouquinho, me daria o meu alvo. Tá ok, pessoal? Mas a gente nunca sabe. Então, são decisões que a gente toma na hora. O gráfico tá rodando e vai vendo os padrões, você vai olhando. Muitas vezes eu estou consultando o livro aqui, dando uma olhada. Aí eu fico assim, meio. Eu falei, rapaz, vou sair dessa operação. Né? Porque tem um livro aqui muito interessante também, que tá. Eu sempre deixo ele próximo aqui, que é esse aqui, ó. Mago dos Mercados. Entrevista com os top traders. Eles falam o seguinte, pessoal. Eles falam se você estiver desconfortável de uma operação, saia dela. Saia dela e veja porque você ficou desconfortável depois. E eu tenho muito isso comigo, tá ok? Tanto que eu saí da operação ali e depois pegou uma operação muito boa. Beleza? Então a segunda entrada foi praticamente nessa, confirmando essa barra de ignição aqui, esse pivô de alto que ele fez, que eu já expliquei, tá? Rompendo esse ombro, cabeça a ombro aqui invertido. Eu fiz a entrada aqui embaixo e estava buscando uma vez o risco, tá? Eu estava buscando uma vez o risco a princípio dessa barra. Eu falei, se ele pagar uma vez o risco, tá bom. Tá ok? Olha lá. Ele pagou uma vez o risco da barra e, e eu estava buscando uma barra e meia. Você vai ver que no vídeo eu até puxei esse stop para 2 vezes o risco, para baixo aqui da Veles Wilder, essa média aqui. Eu falei, é bem provável que ele não passe dessa média. Bem provável. O mercado acontece diversas coisas, pessoal. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. Se a gente soubesse, a gente estava milionário, tá ok? Essa é a realidade. Então, quando o mercado fez isso, eu falei, opa, já passei do meu teto, que eu posso, aqui nesse teste da mesa, tá ok? Se eu não faço essa entrada aqui, eu sairia aí 600, mais R$ 200 aí positivo. Mas não tem problema, tá ok? Então, ele bateu no meu alvo. Quando bateu o risco da minha barra, que eu estava correndo stop de 240, eu trouxe meu stop ponto de entrada, já não perdia mais nada. Então, quando ele bateu aqui, eu puxei meu stop para baixo das médias. Falei, se ele voltar, eu não tenho interesse mais nessa compra. Aí o que aconteceu? Ele bateu uma vez o risco, eu trouxe meu stop aqui, que era para máxima do dia, e saí com o alvo que eu poderia sair hoje. Eu não poderia carregar? Poderia chegar aqui em cima, 3 vezes o risco, está até agora na operação, ter saído aqui 2 vezes o risco, mas o restante não ia contar. Tá ok? Então, independente se eu tomei stop ou não, o meu alvo total, vou te dar um exemplo aqui, se eu ganhasse 600, R$ 700 hoje e estopasse 350, eu poderia fazer outras operações que não ia contabilizar, pelo que eu entendi lá na mídia, tá, pessoal? Não ia contabilizar, porque eu já fiz o meu operacional total do dia, meu ganho total do dia, que era R$ 700, pelo que eu entendi que eles falaram, tá ok? Se eu carrego aqui, eu poderia ficar R$ 700 positivo, mas eu já ia ultrapassar o limite do dia que eles falam que é R$ 700. Beleza? Que é 50% aí. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, então vamos aqui para negociação e relatório de performance. Foram 3 operações. Olha lá, ó, resultado bruto 663 por causa de
em torno ali de 27, né? R$ 27, R$ 37, perdão, entendeu? A gente não ficou aí. Se eu não fosse afoito nessa operação aqui e nessa daqui, tá? Aqui, cheguei a estar menos 28, mas teria saído com um lucro total hoje de 663 menos as taxas, ok? Mas foi um bom dia aí, totalizando 424,20, tá ok? Deixa eu pegar nossa planilha aqui. Aí. Então, o dia de hoje foi 424,20. Deixa eu botar aqui. Boa. Então, salvar aqui. E show de bola. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, tá? Espero que o dia de vocês tenha sido muito abençoado. O dia de vocês tenha sido muito abençoado, tá, pessoal? Espero que vocês possam ter feito ótimos trades. Diz aqui nos comentários como que foi o dia de vocês. Foi um dia muito bom? Foi um dia de sair no 0 a 0? Como é que foi? Falem comigo aqui embaixo aqui. Como é que foi o dia de vocês? Do mais, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Agradeço a todos vocês aí que têm dado esse suporte, dado essa força, deixado o like, tá ok? Tem curtido os vídeos, isso é muito importante, tá? Não só para mim, mas para todos os traders aí que têm feito esse movimento aí do OTT. Eu fico um pouco, eu demoro outras semanas para poder botar vídeo por conta que eu tenho que ir trabalhar, entendeu? Aí acabo ficando só com esse durante algumas semanas para poder gravar bons vídeos, beleza? Então, o demais, mais uma vez, agradeço a todos vocês e tenha ótimos dias de trade a cada um de vocês. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até amanhã e fiquem todos com Deus.